Você teve ou conhece alguém que já teve em algum momento hipoglicemia, também conhecida como baixa quantidade de açúcar no sangue? Tem diabetes? Sabe quando suspeitar desse problema e o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar: hipoglicemia. Antes de explicar os sintomas, as causas e o que fazer, eu preciso falar um pouco sobre o açúcar no sangue. Os alimentos que comemos e bebemos passam por um processo de digestão que vai quebrando em partes cada vez menores para serem absorvidas para o sangue e assim desempenharem suas funções. Uma dessas pequenas partes é um tipo de açúcar chamado glicose. Essa é a principal fonte de energia das células do nosso corpo. O que faz essa glicose que está no sangue entrar nas células é um hormônio chamado insulina. Assim, se tiver pouca insulina no sangue e muita glicose, essa glicose não consegue entrar nas células e acaba se acumulando no sangue. Isso é o que chamamos de hiperglicemia. Hiper, que é muito, glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Hipoglicemia é quando essa taxa de glicose está baixa. Grande parte das hipoglicemias irá ocorrer quando temos mais insulina do que o necessário para a quantidade de glicose no sangue. Isso faz com que a glicose que está no sangue entre na célula em maior quantidade do que o esperado e sua quantidade no sangue fique baixa, que é a hipoglicemia. Entendido isso, a primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar de hipoglicemia. Inicialmente pelos sintomas, que são diversos, por isso dividimos em dois grupos. Os sintomas neuroglicopênicos, que são tontura, sonolência, mudança no comportamento, confusão mental, perda de consciência, dor de cabeça, irritabilidade e convulsões. E 2, sintomas neuroadrenérgicos, que são tremores, sudorese, palpitação, ansiedade e fome. Na presença de qualquer um desses sintomas, você deve suspeitar de hipoglicemia. Para confirmar hipoglicemia mesmo, precisamos de duas outras informações. Primeiro, a constatação no momento dos sintomas de uma glicemia baixa. Como você faz isso? Medindo a glicemia capilar quando estiver com sintomas, com um glicosímetro, mais conhecido como glicemia da ponta de dedo. O valor tem que dar menor que 70. Segundo, a melhora dos sintomas de hipoglicemia após a ingestão de alimentos ou líquidos com glicose ou após a administração de glicose na veia. Tendo sintomas compatíveis, glicemia baixa constatada e melhora dos sintomas com açúcar, confirmamos a hipoglicemia. Confirmada a hipoglicemia, o que fazer? O primeiro passo é corrigir a hipoglicemia, o quanto antes. Esse problema é muito grave. Se você ou alguém próximo está com hipoglicemia e está consciente, a forma mais rápida é oferecer algo que contém açúcar simples para a pessoa comer ou beber. No caso de pessoas com diabetes, oferecemos 15 gramas de carboidratos, que correspondem a um copo de refrigerante normal, um copo de suco de laranja ou uma colher de sopa de açúcar em um copo d'água. E medimos a glicemia novamente depois de 20 minutos. Se a hipoglicemia persistir, repetimos o mesmo procedimento. No caso de pessoas com alteração do nível de consciência ou inconsciente, o alimento não deve ser oferecido. Ela deve ser levada rapidamente a um pronto-socorro. Alguns pacientes com diabetes têm em casa uma injeção de glucagon, que pode ser aplicada em pacientes inconscientes e que consegue elevar a glicose no sangue sem a necessidade de se comer ou beber algo. Acabada a urgência, é fundamental entender qual foi a causa da sua hipoglicemia. A principal é o tratamento em pessoas com diabetes, que pode ocorrer por diferentes razões. A mais frequente é o uso de insulina ou alguns medicamentos que podem baixar mais a glicemia, especialmente as sulfonilureias, como a glibenclamida, glicazida, glipizida e glimepirida, em dose acima do desejado para o tratamento do diabetes daquela pessoa. O resultado é a hipoglicemia. Outras causas comuns de hipoglicemia em pacientes com diabetes são infecção, mudanças na dieta, a pessoa passou a comer menos do que comia antes, passou a fazer mais atividade física, por exemplo, ou ainda por alterações metabólicas que ocorrem ao longo do tempo, como perda de peso ou o próprio envelhecimento, por exemplo. Outros remédios para diabetes e uma série de outros remédios e substâncias também podem levar à hipoglicemia, mas é mais raro de acontecer. Além dessas, existem muitas outras causas de hipoglicemia. Dentre essas, eu vou destacar as 6 mais importantes.
outras doenças endócrinas não tratadas antes que seu diagnóstico seja feito podem também causar hipoglicemia, como a insuficiência das glândulas suprarrenais ou a deficiência de GH, o hormônio de crescimento. 2. Pacientes mais graves, com doença avançada, como insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência do fígado, pacientes que estão graves na UTI, também podem ter hipoglicemia. 3. Existe ainda a hipoglicemia pós-prandial ou reativa, atualmente chamada também de hipoglicemia alimentar. Essa hipoglicemia não ocorre quando a pessoa fica muito tempo sem comer, mas sim após as refeições. É mais comum ocorrer em pacientes que realizaram alguma cirurgia no estômago, especialmente naqueles que fizeram cirurgia bariátrica para a perda de peso, geralmente pós a ingestão de carboidratos de absorção mais rápida, como carboidratos refinados ou açúcar simples. Mas podem acontecer com qualquer refeição. Alguns pacientes com resistência à insulina importante ou já com diabetes tipo 2, só que sem tratamento, podem eventualmente também apresentar uma hipoglicemia pós-refeição, especialmente após a ingestão de alimentos com carboidratos refinados ou açúcar simples. 4. Transtorno psicológico, conhecido como síndrome de Munchausen ou transtorno factício, em que a pessoa usa insulina ou remédios que baixam a glicemia, mas não conta para os médicos. 5. Tumor produtor de insulina. 6. Doenças autoimunes que interferem diretamente na insulina ou no receptor de insulina. E existe ainda a pseudohipoglicemia. O paciente tem os sintomas típicos de hipoglicemia e que melhoram quando ele come, mas a glicemia nunca está baixa. A pessoa não tem hipoglicemia verdadeira. Ocorre como manifestação de doenças psiquiátricas, como depressão ou transtorno de ansiedade, por exemplo. Alguns desses quadros podem ser de diagnóstico difícil, necessitando muitas vezes de internação para esclarecimento. Na presença de qualquer suspeita de hipoglicemia, não deixe de procurar um médico para a correta avaliação, de preferência um endocrinologista. Se você tem diabetes e vem apresentando hipoglicemias, você precisa conversar com seu médico para realizar ajustes da insulina, ou dos medicamentos, ou da sua dieta, ou de ambos. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.